Olá, eu sou Marcelo Macedo Correia Castro, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta é uma aula da disciplina Leitura e Produção de Textos em Educação para o período letivo excepcional de 2020. O tema de hoje são os gêneros de registro e memória, fichamento, resumo e resenha. Eu vou começar por um guia que eu acho que vai ser importante para nós, assim, um pouco tomando de empréstimo da estratégia de redação de matérias jornalísticas, né, que você pega os elementos básicos para constituir o seu texto. Então, vamos dizer que esses textos dos quais eu vou tratar aqui contêm, ou deveriam conter, alguns elementos básicos. O objeto do estudo, vamos transformar na pergunta o que, né, o que foi estudado, o objetivo ou objetivos, então, para quê, com que finalidade. O referencial teórico metodológico pode não vir necessariamente junto, ele pode falar da teoria num lugar, da metodologia em outro, mas idealmente um texto científico tem que dizer com base em que teorias e em que metodologias ele vai estruturar ou estruturou a pesquisa que ele está contando. Então, com base em que a metodologia propriamente que foi aplicada, assim, como é que aquilo foi feito, em que universo, com que instrumentos, com que sujeitos, com que técnica, como é que os resultados foram coletados, como é que eles foram analisados. E, finalmente, os resultados, né? Se é o caso de um texto que apresenta uma pesquisa que ainda vai ser feita, o que se espera alcançar, se, o que é mais comum, apresenta uma pesquisa já concluída, o que se alcançou. Então, digamos que em um texto científico, você vai ter esses elementos estruturantes, né? Então, vamos lá ver como é que o fichamento, o resumo e a resenha tratam desses aspectos. O fichamento é um registro de leitura dentro de um processo de estudo, né? Que você faz uma ficha. O nome vem daí, porque antigamente a gente usava fichas de cartolina na pautada para ter ali um arquivo das leituras feitas durante um processo. A finalidade dele, principal, é permitir que você recupere a qualquer tempo ideias, informações, trechos mesmo que você quer citar, que chamaram mais a sua atenção, que são relevantes para o estudo que você está fazendo. E a escolha daquilo que vai ser destacado, obviamente, está ligado a esse foco do estudo. Não tem, a princípio, algo mais certo ou mais errado para selecionar, porque o fichamento está ligado aos interesses do estudo que você está fazendo. Isso no processo de investigação. Para cumprir plenamente sua função, ele deve conter, além dos trechos destacados, os elementos de identificação do texto, que você possa futuramente incluir nas suas referências. Né? Então, eu tirei isso aqui exatamente de onde? Não lembro qual era a editora, a data da publicação, não sei em que página que isso estava. Então, você tem que colocar. A ficha costuma vir, né, encabeçada por isso, os elementos da referência, autor, título da obra, edição, páginas e tal. E aí, a seguir, vem os trechos que você selecionou com a indicação da página. Então, considerando os suportes mais empregados para a leitura dos textos, o fichamento pode ser realizado com a simples aplicação de iluminadores, é o que a maioria das pessoas faz hoje. Pega o seu texto e vai marcando, ou sublinhando com lápis, ou com esses marca-textos, né, que destacam partes. Isso já constitui uma forma de fichar, você não precisa necessariamente redigir ou copiar. Né? E agora também os marcadores virtuais, né, se você usa um texto em PDF ou em Word, você tem aqueles pincéis lá, aquelas formas de colorir o trecho que você quer, inclusive usando cores diferentes, dependendo do que você queira fazer. Então, na sua forma mais simples, o fichamento é isso, é você fazer uma ficha de leitura. E aí, o que você vai destacar na sua ficha depende da finalidade, né, que vai ter futuramente aquela memória, aquele registro que você fez. Tá? O resumo e a resenha eu vou tentar trabalhar assim numa forma comparativa. Eles são gêneros que estão diretamente também ligados à ideia de registrar e de recuperar, porém, eles já servem para um maior compartilhamento. Quer dizer, é muito comum que a gente publique resenhas e resumos, e não é nada comum que a gente publique um fichamento. Né? Fichamento é uma coisa mais doméstica, mas fica ali restrito ao universo íntimo, vamos dizer assim, dos bastidores da pesquisa. Né? Nas publicações acadêmicas, nos trabalhos de conclusão, nas teses, nos artigos,
O resumo tem uma função de apresentar os elementos básicos do trabalho e a estrutura do texto, que com isso você pode saber o que te espera. Então, você fez um levantamento de textos que você considera que podem ser interessantes para o seu estudo. Se não tiver um resumo, você tem que ler o texto inteiro para avaliar se ele tem conexão ou não. O resumo já te dá muitas pistas sobre isso. Quer dizer, não, espera aí, o título tratava de um tema, mas ao ver os objetivos, ao ver a metodologia, ou ao ver em que fundamentação teórica se baseou, eu percebi que isso aqui não se alinha com o que eu quero. Então, é uma maneira que a gente tem, não só de fazer esse tipo de avaliação, como também de localizar no texto que a gente quer ler partes específicas. Então, eu já me antecipo de olha, esse texto está organizado assim, ele contém tais conteúdos. Né? Isso aumenta muito fatores, fortalece a textualidade do texto, sua qualidade como texto, principalmente no que diz respeito à coerência e à coesão. Porque ali tem uma descrição bem sucinta do que foi aquele estudo, ou do que pretende ser aquele estudo. A resenha também tem um formato razoavelmente padronizado que passa por esses elementos, principalmente quando ela vai ser publicada. Muitas revistas, periódicos acadêmicos publicam resenhas. Mas ela tem uma configuração muito mais clara de uma síntese, que nem um resumo, que é um pouco mais livre, principalmente porque ela tem um caráter crítico interpretativo. O resumo, na sua forma mais, vamos botar muito entre aspas, mais pura, mais básica, ele é uma síntese sem comentários, sem avaliações, sem juízos. Ele é apenas uma síntese. A resenha já tem um aspecto mais subjetivo. Eu apresento, porque é preciso apresentar, para comentar, para fazer observações, eu atribuo juízos, então eu qualifico. Isso está muito claro na resenha no seu território primeiro e mais comum, que é a linguagem jornalística, as revistas que apresentam resenhas de filmes, resenhas de livros, e que aí você vai ler não apenas uma descrição objetiva do que contém aquela peça, aquele filme, aquele livro, mas uma opinião. E a opinião, para ser emitida, se vale também de uma descrição. Então, talvez a gente possa dizer com muito cuidado que a resenha é um resumo com comentários, é um resumo em que o autor se permite opinar sobre o que ele está resumindo. Então, eles podem, né, digamos assim, eles estão nas revistas acadêmicas definidos com padrões e perspectivas diferentes, mas no mundo do ensino de graduação, que é o que nos interessa mais aqui, muitas vezes eles são solicitados aos alunos sem essa distinção. E acho que o pior problema está justamente nisso que eu acabei de falar. Até que ponto tem ou deixa de ter uma visão crítico-interpretativa de quem está produzindo o resumo ou resenha, certo? E eu defendo que o resumo não tem, não deva ter, ele é uma síntese das ideias do texto, respeitando integralmente essas ideias, essas informações, e a resenha, sim, a resenha se baseia numa síntese objetiva, ela não pode inventar coisas que o texto não apresenta, mas ela avança para uma apropriação crítica do texto. Então, como é que eu resumi isso? O resumo, em sua abordagem mais ampla, consiste na síntese de elementos básicos do texto lido, apresentada de forma objetiva, isenta, nos termos do autor do resumo, evidentemente, mas sem a dimensão crítico-interpretativa. Sua função é extrair ideias e informações de um texto, né? Que é uma habilidade indispensável para quem quer fazer a produção científica. Você tem que ter certeza que entendeu não aquilo que você gostaria ou queria ou que acha, mas aquilo que efetivamente a pessoa parece ter pretendido. E para isso a linguagem científica busca uma objetividade também, né? Todos nós buscamos, como escrevemos, não deixar margem para entendimentos distintos. Já o resumo em publicação acadêmica, embora continue mantendo essa mesma caracterização, ele também pretende apresentar um certo conjunto de elementos do texto e que a gente pode mais ou menos generalizar que seriam objetos, objetivos,
referenciais teóricos e metodológicos, procedimentos metodológicos, conclusões. Nos periódicos ou nas obras publicadas costuma ser apresentado também em uma outra língua, a mais comum ainda no caso das publicações do Brasil é o inglês, mas existe um avanço grande para que se use também o espanhol, em menor escala o francês, então. E ter abaixo 3 a 5 palavras-chave. Isso é uma caracterização bem comum, né, dos resumos. E é preciso que a gente aponte esses elementos, porque na hora de avaliar o resumo de um texto acadêmico, a gente não está considerando apenas uma estruturação do texto, a gente está querendo saber informações da própria investigação, principalmente se ele usou uma determinada linha de pesquisa, se ele usou um determinado embasamento teórico com o qual nós estamos dialogando na nossa pesquisa. Então, o título em si do texto acadêmico, ele não dá todas as pistas sobre isso. Por isso, o resumo é uma peça fundamental. Já a resenha consiste em uma síntese de elementos básicos do texto lido, apresentada de forma comentada, contendo, pois, uma dimensão crítico-interpretativa. Sua função básica é registrar como que você apreciou, alguém apreciou uma obra lida. Então, seja para que você possa, você mesmo, recuperar depois como que você analisou aquilo, e você vai inserir no seu texto da sua investigação, não, a obra tal tem isso, tem aquilo, mas eu considerei tal aspecto, ou seja também para você compartilhar com outras pessoas, para ouvir outras opiniões, e isso sempre pensando que o mundo do conhecimento científico procura fazer bastante troca para que a ciência avance de uma forma, vamos dizer assim, mais coletiva. Então, vamos tentar sintetizar isso assim. Eu leio, eu registro e eu recupero. Por isso que o fichamento, o resumo e a resenha são gêneros textuais que dependem fundamentalmente de leitura. Na verdade, eles são escritos para registrar leituras e recuperar leituras. O que eu li uma opção de coisa, o que eu lembro disso mesmo? O que eu achei disso? Ah, ele dizia uma coisa muito interessante, mas o que era mesmo? Então, para isso, a gente faz uma ficha básica com os elementos que interessam, isso é um fichamento. Ou você faz uma síntese do conjunto todo, uma síntese objetiva, você fez um resumo. E, por fim, você faz uma síntese crítica, ou seja, uma síntese que contém algum nível de interpretação, você faz uma resenha. São todos textos de apoio para processos investigativos, a princípio, e que podem servir também para compartilhar leituras que a gente fez, né? Mas eles não são textos que têm uma finalidade em si terminal, digamos assim, né? Embora todos os textos, de alguma maneira, recuperem o que a gente leu e compartilhem o que a gente pensa, né? O que a gente entende, esses aqui são mais quase que uma ferramenta indispensável para o investigador. Então, vamos lá. O fichamento seria o mais simples, o resumo um pouco mais complexo, porque ele é uma síntese objetiva, e a resenha, além da síntese, tenta fazer uma apropriação crítica. Um bom exercício que a gente muitas vezes tem que fazer quando um texto nos interessa muito, ele vai ser muito fundamental para um trabalho nosso, não dá para fazer isso com tudo, leia uma primeira vez, ficha, leia uma segunda vez e procure fazer um resumo apenas das ideias. Leia uma terceira vez e tente fazer uma resenha. Pode ser a resenha, pode ser uma espécie de transformação do resumo, né? Pegar o resumo e usar como base para fazer uma resenha que é um resumo com uma pegada mais crítica. Então, é um exercício que está dentro daquilo que eu falei no começo. Às vezes, para chegar numa boa resenha sobre um texto, a gente tem que ler 2, 3 vezes, porque antes nós vamos passar por um nível de identificação de partes importantes que dão um fichamento, um apanhado articulado dessas partes todas, o que pode gerar um resumo, até que a gente chegue na resenha. Então, são 3 textos necessários, importantes. Eu espero ter conseguido fazer uma boa distinção. O texto da aula é um pouco mais longo, eu sugeri lá que vocês preferirem, leiam primeiro a parte do fichamento, depois a do resumo da resenha. Se preferirem, leiam todo. E tomara que essa aula tenha sido útil para vocês. Então, me despeço
cuide-se bem e ajudem a cuidar dos outros.